Hoje vamos falar com Marcelo Lobianco. Marcelo Lobianco é um profissional incrível, muito renomado no mercado, tem experiência e passagem de liderança pelo Facebook, o WIG, o IAB, várias agências renomadas aí, premiadas no mercado, e agora tem um desafio incrível na Fast Company. Lobianco, conta pra gente como é que está hoje a indústria da comunicação, como foi a tua jornada e como você enxerga esse momento e o futuro. Maurício, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você. Você é tão ou mais referência nesse mercado quanto eu, te conheço já há bastante tempo também. Cara, eu trabalho nessa indústria tem cerca de 30 anos, né? Eu me lembro uma analogia, na Copa do Mundo de 86, eu indo comprar uma televisão a cores com meu pai, nas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, com um recorte de jornal debaixo do braço, pesquisando algumas empresas de varejo que já faliram nesse momento, mas era como é que era feito a associação de mídia e consumo naquela época, né? Eu acho que tem um marco zero aí, que é a chegada da internet comercial em 1995, e de lá para cá, com o crescimento e penetração do digital, a chegada da banda larga, o Wi-Fi, etc., uma mudança dramática, né, da relação entre mídia e consumo. Hoje, você efetivamente não precisa fazer recortes em jornal, que praticamente já não existe mais, para procurar o produto que você quer, né? O eixo inverteu e o produto chega até você pelo mapeamento de dados através da sua navegação. O impacto disso na indústria durante todos esses anos foi dramático, onde os jornais minguaram, as revistas praticamente desapareceram, e as TVs abertas sofrem agora uma transferência de tempo de uso, e aí muito acelerado pela pandemia, para o digital, né? Então, não sei se você chegou a ver o resultado da Globo, que saiu essa semana, mas de 2019 para 2020, ele saiu de um patamar de 760 milhões de faturamento líquido para 160. Isso é reflexo da transferência de valor entre os players de mídia, né? A relação entre mídia e consumo, ela sempre existiu. Não à toa que o soap opera foi criado por um sabão em pó, né? As novelas foram criadas por sabão em pó. Os grandes eventos esportivos sempre ancoraram a grande verba publicitária, né? Isso também já está sendo distribuído entre as pay TVs, entre o streaming, entre players de digital. E isso faz com que você acabe reconfigurando totalmente a indústria. E eu acho que no Brasil, isso de forma mais dramática, né? Um sentido muito simples. Praticamente o Brasil era um país, ainda de consumo de TV aberta, né? Mas com a penetração do digital, isso se redistribui. E eu costumo dizer e brincar que a indústria da comunicação passa hoje o que a indústria da música sofreu com a chegada do Napster, né? Então, um redesenho se anuncia, chegada de novos players como o Amazon, como o TikTok, a própria aceleração do Pinterest, se junta ao posicionamento de uma Verizon Media, do Google e do Facebook já estabelecidos. Mas eu acho que ainda há espaço para o conteúdo de qualidade, né? Então, a associação de marcas com conteúdo curado, que seja representativo na indústria que ela atua, e principalmente não seja baseado em fatos não verdadeiros, né? Sempre vai ter um valor. Então, para mim, na última linha, conteúdo vai ser rei sempre. A grande incógnita é qual o valor desse conteúdo. Se é 100% atrelado à audiência ou se tem outros meios de se medir o retorno de uma associação de marca com conteúdo de qualidade. E, Lobianco, essa questão toda de conteúdo, né? Conteúdo é rei, acho que sempre foi, sempre será, né? A questão é, como você bem colocou,
como é que a gente distribui isso, e como é que a gente agrega valor, e como é que a gente remunera quem cria conteúdo. E a gente viu aí, como você colocou de forma muito inteligente, essa transformação toda da indústria de áudio, né, direitos autorais, produção, etc., e que vem agora atingindo, né, no mundo todo a questão de mídia impressa primeiro. Então a gente viu o que aconteceu aí com mídia impressa no mundo, o que aconteceu com a Editora Abril e uma série de outros players, né, muito representativos, né, para todos nós algum tempo atrás, e que hoje basicamente opera de uma outra maneira. Então são milhares de profissionais que estão hoje gerando conteúdo, produzindo conteúdo, mas endereçando de uma outra forma. Acho que você viveu isso muito no IG, né? E vive hoje muito, né? Com relação ao mercado. Mas eu queria que você colocasse um pouquinho essa sua visão com relação a essa disrupção, né? Como é que a gente hoje consome conteúdo, como a gente gera conteúdo, quais são as formas, né, de gerar renda e receita através deste novo modelo na sua visão? Eu acho que a primeira mudança de eixo é que antigamente você comprava o placement, né? Então, se eu quisesse anunciar, se eu fosse um operador de turismo, eu colocaria meu anúncio num caderno de turismo, ou na página de turismo do IG, do UOL, ou num programa de turismo, numa Pay TV, ou uma TV aberta. Hoje, a tua navegação já mostra que você está interessado em viajar, né? E você pode ser impactado por uma oferta de viagem, e provavelmente já conhecido o destino que você quer, em qualquer lugar, num site de receitas, por exemplo. Eu acho que, para mim, essa foi a primeira quebra de paradigma, né? Ao você perder o placement, perder a propriedade, você acaba entrando num oceano vermelho, que é a navegação da internet, independente de onde você está, em que site você está. Então você acaba perdendo, ou os tradicionais players de mídia perderam a sua propriedade, né, o seu território, né, que era cercado, era controlado, era murado. Então isso fez com que eles não conseguissem ser competitivos quando você vai para a internet aberta. E Lobianco, como é que você vê essa questão toda do conteúdo, né, da curadoria do conteúdo? Porque hoje está todo mundo exposto na internet, você vai lá no search e acha tudo, né, que você quer e mais um pouco, mas existem aí várias questões, né, até se você, como um teste, coloca lá como funciona determinado medicamento, existem absurdos, né, realmente existe uma desinformação, existe muito conteúdo sendo gerado aí de forma a indexar SEO, sem muita preocupação de fato com a relevância para o humano, né? E como é que você entende assim essa questão da importância da curadoria? Eu acho que tem um fator, antes da gente entrar de quem está por trás do conteúdo, né, sobre a qualidade de como esse conteúdo é produzido. A indústria dos youtubers e celebridades do Instagram explodiu, e hoje eles dividem um tempo de uso, né, com a mídia tradicional. E tem muitos influenciadores que são muito competentes no que fazem, têm credibilidade, profissionalismo, são cercados por profissionais que muitas vezes vêm da própria indústria de comunicação, e tem outros, sem juízo de valor, até porque eu não consigo olhar por dentro, mas que tem uma audiência que pode ter sido inflada por robôs russos, bots russos, né? Então esse é o primeiro recorte. O segundo é que a gente começa a observar, e isso, marco zero disso para mim foi o Brexit, né, que é uma indústria orquestrada de fake news, onde você começa a criar diferentes landing pages com histórias inverídicas, mas altamente distribuídas e replicadas, né, onde você é impactado com aquelas informações vindas de diferentes fontes, que faz com que, se você não tem uma habilidade de navegação ou de discernimento para entender que aquilo não é uma notícia verdadeira, você acabe caindo
nessa rede de desinformação. Então, se antes eu tinha o conteúdo do publisher totalmente curado, cercado, carimbado e garantido, independente da estatura de opinião desse publisher, você tinha um porto seguro, e você comprava esse porto seguro. A partir do momento que você deixa de ter o placement e vai para o oceano vermelho do digital, você perde o território e começa a concorrer com outro tipo de conteúdos. Que aí entram os influenciadores, os microblogs, etc., alguns com credibilidade, outros não, e as fake news, totalmente orquestradas para, desde vender remédios milagrosos ou fazer manipulação política ou sobre uma causa, etc. Então, sim, o usuário ele tem o poder, né? Acho que foi a primeira grande revolução que a internet propôs, né? Agora, eu como usuário, eu sou o curador. Eu faço a coleta de informação onde eu quero. Eu organizo a minha rede de informações sem precisar de uma curadoria. Eu mesmo sou o curador. Mas tem o ônus e o bônus, né? O ônus é tudo o que a gente vem acontecer de 3 anos para cá, que é essa explosão de microcelebridades, né, influências, etc., que tem os bons e os ruins aí dentro. Até aí tudo bem, como também se tinha os players de mídia bons e os players de mídia ruins. Mas o problema maior para mim está nessa desinformação orquestrada das notícias fakes, né, das fake news. Que isso, para mim, pode botar em risco até uma democracia. Sim, é um pouco do que a gente vê no mundo, né? As pessoas são manipuladas, né? De forma a ter acesso a informações que são continuamente, né? Trabalhadas e dimensionadas para que as pessoas sejam impactadas. Eu tive a oportunidade de fazer até uma campanha, né, com um profissional que desenvolveu parte da campanha do Barack Obama quando ele foi eleito, e eles comentavam, né, da estratégia da campanha. Uma das estratégias muito interessante, que era o seguinte: você fazia uma pergunta, né, sobre um determinado assunto, você não estava convencido ainda que era o Obama, e eles identificavam onde você estava e passavam a pergunta desta pessoa, né, que tinha essa dúvida, para alguém que morasse perto, no mesmo condomínio, que fosse um vizinho, etc. Falou: olha, o teu vizinho, você que já é Obama, né? O teu vizinho tem uma dúvida. As respostas para essa pergunta são essas. Ou você pode, né, colocar da sua forma, no seu entendimento, mas conversa com ele, diz que esse é o caminho, né? Então, existe todo um aparato tecnológico, né, de informação muito bem preparado, e quando ele é utilizado, por assim dizer, para o mal, né, ou seja, eu vou, obviamente, gerar fake news, desinformação, etc., isso acaba virando um problema, e é um problema hoje mundial, né? Vários países enfrentam aí essa praga, essa questão que é extremamente danosa, né, para a nossa sociedade. Mas Lubianco, como é que você enxerga assim também a questão do conteúdo bom, né? Porque a gente conseguiu hoje gerar, diferente do que era antes, você deu até um exemplo da TV aberta, né? Existiam direitos, né? Por exemplo, direito de transmissão de jogo de futebol, né? Uma determinada TV comprava lá os direitos e tinha, sei lá, a oportunidade de transmitir 200 jogos, mas pela grade, né? Você tem lá 24 horas de grade, você vai passar 2 jogos. E alguém que torce por um determinado time nunca vê o time dele na TV, porque os direitos foram negociados, não é estratégico, não existe uma grande audiência, aquele jogo não é transmitido pela TV. E hoje, diferente de como era, né? Você não tem mais 24 horas de grade, você tem infinito, né? Você pode passar todos os jogos a todos os momentos, e quem é torcedor daquele determinado time vai assistir. Como você enxerga isso, né, no sentido positivo agora, de que a gente tem a oportunidade de aprofundar em negócio? Quem gosta de golfe vai assistir tudo sobre golfe, vai ler várias notícias sobre esse assunto. Qual é a tua visão? Juntando esse tópico com o tópico anterior, o Obama ele fez uma estratégia de marketing de rede muito inteligente, né? E além de usar
as comunidades da vizinhança, ele segmentou por diferentes tipos de público. Então, ele tinha uma abordagem para o negro, para o judeu, para o hispânico, para o branco, para o cara que era de direita. Ele tinha diferentes abordagens para diferentes clusters. E, até aí, tudo certo. Se o cara for verdadeiro no que ele está se propondo a falar, etc., é uma estratégia, para mim, muito, muito inteligente e correta. Quando você migra isso, de novo, eu falo Oceano Vermelho porque agora todo mundo compete com todo mundo, do digital, e o dia continua tendo 24 horas, com a capacidade infinita de conteúdo. Eu acho que acaba sendo bom para o consumidor final, por um lado, né, porque ele tem o poder da escolha, mas, ao mesmo tempo, é uma conta que acaba ficando cara, né? Se você somar hoje os canais de streaming que você gostaria de assinar, versus antigamente que você encontrava tudo, de repente, numa única operadora de pay TV, a conta acaba ficando cara, né? Mas é um redesenho inexorável de toda a indústria. Eu acho que isso permite você atingir o cara que gosta de golfe, talvez ele não achasse esse conteúdo em lugar nenhum, né? Ou um cara que torce para um time da Série C do Campeonato Brasileiro, talvez ele não achasse isso em lugar nenhum, né? Então, na última linha, é o acesso à informação, eu acho que é positivo. O problema é que o bolso, ele tem um dinheiro só, né? E você acaba tendo que fazer escolhas. E aí, de novo, o conteúdo relevante acaba vencendo, né? Sim, e com relação ao futuro, né? Você agora está na Fast Company, conta pra gente, né? Como é que é esse trabalho, essa jornada, esse desafio incrível? Maurício, eu comecei a trabalhar no digital em 1996. Uau. Eu era executivo da Macan, no Rio de Janeiro, e atendia a Media Lab, que foi a primeira produtora brasileira naquele momento. Eu fui ao meu primeiro evento de internet, chamado Internet World, em 1997. E naquela época, a Fast Company era uma publicação que mostrava, de forma muito proprietária, estruturada e quase com estilo craft, como é que era a corrida do ouro naquela internet 1.0. Né? Depois eu virei empreendedor, eu fui fundador de uma empresa de marketing digital, e a bolha estourou em 2001, né? E em 2002 eu volto para o mundo corporativo, aí trabalhei na B2W, no varejo durante 4 anos, trabalhei no IG, onde nós nos conhecemos, durante 6 anos, trabalhei no IAB, no Facebook, nos últimos 5 anos, como CEO de agência de publicidade. O interessante, e aí Steve Jobs, que dizia muito, né, importante na vida é ligar os pontos, é que eu cheguei num momento de carreira que eu queria buscar um projeto que acho que ressignificasse meu momento profissional, que me desse paixão no que eu gostaria de fazer, e que eu voltasse a empreender. Então, no meio do ano passado, eu mandei um e-mail despretensioso para o vice-presidente de operações da Fast Company, iniciamos uma negociação e depois de 6 meses a gente tinha um contrato assinado e efetivamente lançamos em janeiro, dia 8 de janeiro desse ano, vamos completar ainda 3 meses. Eu eu acho que a Fast Company ela é uma publicação que atravessou uns 25 anos, se mantendo jovem, se mantendo sexy, né, e ainda liderando as discussões e as conversas de inovação, de cultura, de trabalho, de tecnologia, de empreendedorismo, do hoje para amanhã, né? Vivendo tudo que a gente viveu nos últimos 12 meses, desde que chegou a Covid, com todo o sofrimento e angústia que todos nós temos enfrentado aqui, gente que perdeu emprego, gente que perdeu renda, gente que mora com uma família num lugar apertado,
cuidando da saúde mental. A Fast Company, ela é um conteúdo que traz um alento, ela é quase como você abrisse a janela e entrasse um pouco de ar fresco, porque ela é totalmente inclusiva, né? Ela trabalha muito com a abordagem em cima de desigualdade, de, de, de diferença, das diferenças, ela valoriza o microempreendedor, ela fala dos executivos blockbusters, mas ela também fala do anônimo, né? Ela tem um trabalho de pesquisa muito grande para buscar chegar à frente da inovação antes do mainstream, né? E esse tipo de conteúdo para o Brasil, no cenário que a gente vive hoje, num cenário que as grandes publicações de negócio ou viraram banco, ou talvez tivessem perdido um pouco da cobertura que elas tinham no passado, etc., ela vai ocupar um espaço importante no mercado de comunicação do Brasil, não tenho dúvida. Né? A gente começou o trabalho, começamos as conversas há 2 meses e meio atrás, e tem sido muito positiva a resposta que o mercado tem dado para a gente. Né? Isso nos faz crer que a gente está no caminho certo de criar um grande case aqui no Brasil. Então, estamos confiantes e felizes com que a gente já conseguiu botar de pé em tão curto espaço de tempo. Você citou algo incrível, né, que é do Steve Jobs, Connecting the Dots, que ele cita que, pô, minha mãe me fez fazer o curso de caligrafia. Eu falei, eu nunca vou usar isso na vida, né? Por que eu tô aqui fazendo curso de caligrafia? E no final, ele falou, esse foi o grande diferencial do Macintosh. Das fontes da Macintosh. Exato, incrível. E conectando pontos para você com essa experiência toda, né, com as agências de propaganda, com o IG, o IAB e todo o resto, né, vai ter certamente um endereçamento muito interessante para a Fast Company aqui no Brasil. Mas como é que é, assim, para quem não conhece, como é que é o modelo de negócio de vocês? Como as pessoas podem participar disso como anunciante, como consumidor de conteúdo, né? Quais as dicas que você dá aqui para o nosso público? O modelo da Fast Company americano é um modelo freemium. Ela tem uma parte aberta, uma parte que você assina. E a assinatura pode ser digital, tem assinatura papel também. No nosso lado, a parte de conteúdo é 100% aberta. Então, você pode ir lá, consumir, está tudo aberto. A gente começou a botar as primeiras trilhas de vídeo há 2 semanas atrás. Lançamos podcast essa semana, né? Vamos começar a fazer as nossas lives muito brevemente, e esse conteúdo está 100% aberto para consumo, né? Consumo, participação, contribuição, etc. O anunciante, a gente já vai com uma outra proposta de valor. Se você entrar no site da Fast Company, você não vai achar banner, você não vai achar um AdSense do Google, né? A gente quer criar projetos de conteúdo com as marcas, né? As marcas, elas querem criar sua própria narrativa, né, seu próprio posicionamento através do storytelling. O que a gente está fazendo é trazendo essas marcas para criar essas narrativas com a gente. Né? Então, a gente chama as marcas, a gente abre a nossa plataforma, né, porque a plataforma da Fast Company, além de conteúdo, ela tem eventos, tem prêmios, tem educação, tem consultoria, e brevemente a gente vai lançar a Fast Company Insights, né, que vai ser pesquisa. E aí a marca tem a possibilidade de atuar em todos eles, né, com diferentes formatos, co-criados junto com o nosso time de Branded Content. Então, na última linha, o que eu quero construir são projetos de conteúdo com as marcas. Fantástico, Lobianco. Bom, incrível, né? Desejo sucesso. Vou colocar o link aqui da Fast Company. Não sei se tem algo a mais que você gostaria de compartilhar que todo mundo precisa saber referente a esse negócio, para que a gente possa, assim, encerrar essa entrevista. Não, acho que não. Adoraria dizer que a Fast Company inventou a última vacina para a Covid e trouxe 300 milhões de doses aqui para o Brasil para acabar esse nosso sofrimento, mas puta, isso ainda não é uma realidade.
agradeço mais uma vez o espaço, né, Maurício? Seja bem-vindo. Brevemente, vou retribuir tua gentileza, te levando lá para a Fast Company para você contar um pouco da tua trajetória, o que você está fazendo também como próximos passos profissionais. A ideia nossa é, sim, ter as melhores pessoas em volta, contribuindo de diferentes formatos. A ideia nossa é fazer um conteúdo baseado em fatos da ciência, dados, trazendo conteúdos que sejam traduzidos, conteúdos próprios do nosso time de redação. Agora a gente lançou os colunistas, em breve teremos os contribuidores também, então com várias camadas de conteúdo, né? E na última linha a gente quer seguir a mesma estrada dessa história da Fast Company de 25 anos de construção. Um conteúdo bem curado, um conteúdo bem apresentado, um conteúdo que tem uma pegada craft, né? E distribuído em diferentes formatos. Eu acho que a proposta de valor que a gente está trazendo é diferenciada, né? Ela é muito mais, como é que eu vou dizer, detalhada na construção, mas eu acredito que o caminho que a gente está trilhando é que vai nos dar o diferencial competitivo. Incrível, que incrível. Bom, sou fã, conta comigo, adorei. Obrigado, o papo, Maurício. E a gente vai marcar depois um outro call para falar sobre o Flamengo. Isso aí, ano retrasado estava melhor, tá? Isso aí eu tô um pouco desanimado. Mas marcamos. Obrigado, Maurício, mais uma vez pelo teu tempo, espaço e a tua gentileza, cara.